de promessas políticas e questões de estelionato eleitoral foi envolvente, porque tivemos muitos seguidores com comentários espetaculares e também uma repercussão onde outras pessoas necessitam expor ideias. E entre esses comentários eu quero destacar três, porque desses três nos motivou, nos deu a honraria de voltar ao tema para mostrar que o debate é rico e precisa avançar. Um dos comentários foi do jurista Ivo Sérgio Borges, que trata da educação, a necessidade da educação, como princípio motriz das campanhas eleitorais. Realmente, sem educação, não há como você poder escolher candidatos. Mas vejam que todos os candidatos prometem uma educação melhor. E qual educação melhor nós estamos tendo com o passar dessas eleições? Aonde a qualidade do ensino é efetivamente um norte de campanha e uma efetivação. Porque ouvimos muitas denúncias de faltas de merenda, de faltas de professor. Então, a qualidade da educação, ela precisa realmente. É vergonhoso que os políticos ainda falem em melhorar a educação como promessa e não efetivar a educação. Porque todas as campanhas, a retórica é a mesma. Por quê? Porque nós não temos o compromisso efetivo do político com a educação. Nós temos promessas, e são essas promessas que tornam as eleições uma ficção. Como muito bem coloca o senhor Moésio Porfírio, até quando iremos aguentar? Até o momento em que nós, eleitores, tenhamos vergonha de votar em políticos que não se comprometam efetivamente, mas não é promessa, é ter sua carta de programa, seu programa de governo assinado, registrado e com programações de execução, sob a ótica de que o não cumprimento irá assumir o ônus de deixar o cargo, de renunciar ao cargo. Mas qual político teria esta vergonha? Vergonha, porque é vergonhoso vermos promessas e não projetos. Uma outra seguidora também coloca a questão do voto consciente, que é a DF Souza. O voto consciente, como podemos ter um voto consciente se os nossos políticos fazem promessas que não vão cumprir, que são subjetivas, que se perdem ao vento? Como teremos um voto consciente sobre promessas fictícias? Sobre promessas que não há uma garantia de serem cumpridas. Iremos estar sempre nesta ideologia, porque o voto facultativo, ele permite que você vá às urnas se você acreditar no candidato. Mas para você acreditar no candidato, ele precisa apresentar algo concreto e não propostas vazias. E eu diria, eleições fictícias? Sim. Porque nós temos comprometimento dos candidatos? Não.
Nós temos um comprometimento fictício de um programa fictício que poderá ser ou não executado conforme o interesse do candidato eleito e do interesse daqueles que fazem, no caso, as câmaras de vereadores ou das assembleias, porque não é o povo que eles representam que vão ali definir o que eles vão fazer. São os interesses particulares, são os interesses políticos e não a necessidade do povo. Por isso, trouxemos esse segundo vídeo sobre promessas de campanha, estelionato eleitoral. Porque teremos outras opiniões e eu os convido, primeiro, a se inscreverem no canal, ativarem o sininho e darem aquele like. Também pedindo que vocês façam os comentários. E vamos agora ouvir as opiniões daquelas pessoas que trazem o seu pensamento sobre promessas de campanha e estelionato eleitoral. Caríssimo amigo, confrade querido Ricardo Bezerra, algumas rápidas considerações a respeito da educação. Nós entendemos, Ricardo, que aprender é um ato de fé, chega até a ser um ato revolucionário. Por meio da educação e de maneira coletiva, o indivíduo deve tomar consciência de sua condição histórica, assumir o controle da sua trajetória e conhecer sua capacidade de até transformar o mundo. A ideia é que a educação no tocante a diversos temas bem informe o pensar de todos nós, sobretudo dos mais jovens, sem aprisionamento a políticas partidárias, inclinações ideológicas e até escolhas religiosas. Para que possamos bem ver, sem limites nem fronteiras, bem ver e bem entender, e até modificar a realidade política e social que vivemos. As redes sociais. As redes sociais. As redes sociais, Ricardo, é um avanço da tecnologia. Deve ser aplaudido, mas não deve ser o preâmbulo da vida educacional dos jovens. Não deve ser o preâmbulo da vida educacional de ninguém. Humberto Eco, filósofo reverenciado, advertiu, aspas abertas, passo a ler. A internet não seleciona a informação. Há de tudo por lá. A internet é um mundo selvagem e perigoso. Tudo surge lá sem hierarquia. A imensa quantidade de coisas que circula é pior que a falta de informação. O excesso de informação provoca a amnésia. Informação demais faz mal. Quando não lembramos o que aprendemos, ficamos parecidos com animais. Conhecer é cortar, é selecionar. Essa afirmação de Humberto Eco me parece superlativamente atual e de uma importância vital.
Conhecer é cortar, é selecionar. E você só corta e seleciona um determinado assunto que está em debate se você bem conhecer aquela questão. E você só bem conhece determinadas questões se você estudou bem a matéria concernente àquela questão. Se você aprendeu com os doutos a matéria posta em discussão. Castro Alves, no seu poema O Livro e a América, bradava, Ricardo, bradava na cidade do Recife, nos púlpitos das praças públicas. Livros, livros a mancheias. E manda o povo pensar. O livro caindo n'alma é germen que faz a palma, é chuva que faz o mar. Ninguém bem luta contra forças que não entendem. Ninguém transforma o que não bem conhece. Finalizo, Ricardo, com a afirmação de Miguel de Cervantes, posta na voz, no falar de Dom Quixote de la Mancha. Las cosas não são como nos dizem, sino como las entendemos e sentimos. E sentindo as coisas, entendendo as coisas e fazendo aquele corte para chegarmos a uma seleção, só é possível com educação, com estudos sobre as questões postas. Ricardo, educação é tudo em nossas vidas. Hoje nós vamos tratar sobre promessa política e estelionato eleitoral. Eu estou aqui no canal do meu amigo Ricardo Bezerra, mando a ele um abraço imenso e agradeço a oportunidade de nós discutirmos esse tema extremamente importante. Vamos ao tema. A promessa política, em meio ao processo eleitoral que nós estamos vivendo nesse ano de 2020, com a pandemia, com tudo, ela assume um papel bastante interessante na conquista do voto, porque diante das fragilidades da sociedade, o candidato expõe as suas ideias em busca da conquista da confiança e do voto daquele eleitor. Em uma eleição, os candidatos a cargos políticos, eles tentam atrair os seus votos expondo suas ideias e propostas para melhorar a sua cidade, o seu estado, o seu país, conforme o cargo que ele esteja concorrendo. E uma das formas de ele apresentar isso, além do discurso público, é apresentando um plano de governo. Um documento tradicional já na política brasileira, que hoje ele é de caráter obrigatório e está no escopo de documentos exigidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para validação da candidatura da pessoa que está concorrendo ao cargo eletivo. Essa obrigatoriedade ela foi incluída na Lei 9.504 de 1997 e, apesar da exigência, não existe um requisito de forma ou de tamanho. Então, o candidato chega lá e apresenta esse documento no formato e no tamanho que ele bem entender. Pode ser uma folha, pode ser um livro. Então, cada plano de governo é feito da forma que o candidato quer fazer. A legislação não exige também que sejam apresentadas propostas concretas, o que torna possível fazer afirmações genéricas. Ou seja, o candidato chega e apresenta propostas como aumentar vagas de emprego, construir escolas, reformar hospitais, calçar ruas,
é exatamente o que o eleitor gostaria de ouvir naquele momento. E mesmo assim, através desse documento, é possível a gente entender um pouco sobre a dinâmica daquele candidato e o que ele tem para oferecer à população. Sobre o estelionato eleitoral, consiste na prática do candidato ao cargo eletivo de apresentar promessas enganosas durante a sua candidatura, e com isso, com efeito de elegibilidade, ele se elege e depois não faz mais nada do que prometeu. Isso caracteriza a má-fé. E essa má-fé, apesar de ludibriar o cidadão e mentir para a população, não é considerada crime. E ele também não tem a obrigação de cumprir as promessas nem de implementar os programas os quais ele apresentou no plano de governo. Porém, hoje tramitam nas casas legislativas diversos pedidos de que essa prática, que não está prevista em lei, seja criminalizada, seja aplicada multa, perda de mandato, prisão e até mesmo a perda dos direitos políticos. Eu queria agradecer ao amigo Ricardo Bezerra pelo espaço, pedir para você que está em casa, que está assistindo, para dar um joinha, dar um like, compartilha, vamos discutir esse assunto com mais seriedade, vamos tratar isso com um devido respeito. Não é somente respeito ao eleitor brasileiro, mas é respeito ao sistema político nacional, é respeito ao futuro do nosso país. Um abraço para todos, muito obrigado. Bom dia, eu sou o professor Jean, sou professor de Ciência Política e Direito Constitucional. Atualmente faço doutorado em Direito Constitucional com ênfase em Ciência Política na Universidade de Brasília e também sou advogado. O professor Ricardo me fez uma pergunta extremamente reflexiva, que é para conversar um pouco sobre estelionato eleitoral. E eu estava pensando aqui, refletindo, de como eu poderia da melhor forma responder esta indagação. Falar de estelionato eleitoral é algo que não é uma prática recente na história política brasileira. Se a gente for observar, ou seja, o estelionato eleitoral, no sentido de do político que promete, o político que não cumpre, o político que utiliza de determinadas estratégias para convencer o seu eleitorado, estratégias essas que ele lá na frente ele não vai cumprir, promessas que ele não vai cumprir, isso não é novo na política brasileira. Se a gente observar na história política recente, de 1945 para cá, a história do tempo presente, você vai observar que desde o período da democratização de 45 para cá, isso é uma prática recorrente. Quer dizer, não só a questão do estelionato eleitoral, mas também a questão da corrupção na política. Eu tenho dois exemplos clássicos, que um exemplo foi do candidato Jânio Quadros, que em 1960 esteve aqui na cidade de João Pessoa, era candidato a presidente, acabou sendo eleito, e ele fez uma promessa inusitada, uma promessa de que construiria um viaduto, um túnel, saindo da cidade de Bahia, passando por debaixo do rio Sanhoá até o centro da cidade de João Pessoa, e uma pessoa disse, mas tem um rio, ele disse, não, a gente vai fazer ali como se fosse, vamos passar por debaixo do rio, né? E é muito curioso isso, porque se promete de tudo, quer dizer, vale de tudo na política, né? Khrushchev, que foi um estadista da antiga União Soviética, ele tem uma frase muito interessante, que o político ele pode prometer pontes onde não há rios. O próprio Maquiavel, que na sua obra O Príncipe, o Maquiavel ele tem uma análise muito interessante sobre essa questão do estelionato eleitoral no sentido das promessas que o político faz. Quer dizer, no sentido daquele político que utiliza de todos os meios para chegar a conquistar o poder. Então isso não é uma prática recente, quer dizer, é uma prática que vem de muitos anos, aliada à questão da corrupção no processo eleitoral. Agora eu gostaria de fazer uma observação. Eu acredito que nós estamos avançando
no sentido de conseguir coibir essas práticas. E eu analiso dois aspectos. Primeiro é a questão do barateamento das eleições. As eleições hoje, e a pandemia veio para reforçar isso, estão muito mais baratas, ou seja, você tem uma diminuição dos gastos nas campanhas eleitorais. Por outro lado, você tem, isso do ponto de vista da corrupção e do ponto de vista do estelionato eleitoral, você tem uma maior, como é que eu posso dizer para vocês, um maior controle da sociedade. Quer dizer, através de imprensa, através da sociedade civil organizada. Eu acredito que nós estamos caminhando para um novo momento na política brasileira. Não sabemos ainda o que é que está por vir, ainda é tudo muito incerto, mas eu acredito que, se comparado ao estelionato eleitoral, a corrupção na política brasileira de 30, 40, 60 anos atrás, eu acredito que nós estamos, no ponto de vista dos organismos de controle e da própria sociedade, nós evoluímos muito, tá? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Eu agradeço muito a oportunidade de falar com o público seleto do professor Ricardo, não só no Correio Forense, mas no seu canal Direito, Cultura e Arte. Muito obrigado a todos. Obrigado. Me chamo Gustavo Ângelo, sou advogado, servidor público do Estado da Paraíba, sou cristão, católico, e dentro desse tema tão importante para nós, que é a política, faço aqui um breve ensaio sobre essa questão da promessa de campanha. Veja só, diante da nossa realidade, hoje agora tão próximo de um pleito eleitoral como esse 2020, para prefeito e vereadores, nós temos que, é muito importante nos atentarmos para as promessas e programas eleitorais de cada candidato, uma vez que isso é mais do que um simples e futuro comprometimento. Isso é uma obrigação de cada candidato, em sendo eleito, de cumprir manifestadamente aquilo que ele prometeu antes de concluir o pleito eleitoral. Vereador, que vem do grego, a palavra verias na etimologia, diz justamente que o vereador é aquele que cuida, é a vereda, é o que endireita, é o que está lá para zelar pelo patrimônio, juntamente com o gestor. Bem disse Platão, o castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus que fazem. Vemos, por exemplo, na nossa comunidade, tão próximo de nós, a realidade de muitos políticos que na campanha prometem mundos e fundos, mas que justamente por não ter, dentro da normativa jurídica brasileira, uma obrigatoriedade de cumprir com esses compromissos, assim que são eleitos, eles se desvinculam dessas comunidades, passam a agir em interesse próprio e assim visar o benefício e, infelizmente, muitas vezes auferir lucros ilícitos. Então essa é a nossa realidade como brasileiros. Precisamos rever esse sistema eleitoral, para que isso seja adequado à nossa realidade e para que essas pessoas elas possam ter mais do que simplesmente a liberdade de ter uma promessa de campanha, mas uma obrigação de campanha para que ela seja cumprida.